através de alguns dos seus representantes. E também o Sindicato dos Agentes de Trânsito do Cariri com o seu diretor-presidente. Maria José dos Santos, presidente do CISENJUM, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Juazeiro do Norte. Ela que está sempre defendendo o sindicato, que conseguiu abrir muito espaço na mídia local, então está aqui para dizer do resultado da reunião que deve ter havido com o município, a fim de saber como serão pagos os salários atrasados de funcionários do município. Boa tarde, presidente Mazé dos Santos. Boa tarde, João Hilário. Boa tarde, Débora da técnica, pessoal aqui também da técnica e servidores públicos municipais, principalmente aqueles que estão com os salários de dezembro atrasados, sem receber, evidentemente. E aí, assim, a gente pode dizer que foi um momento importante no sentido do diálogo começar a se concretizar, mas, como eu disse, o objetivo maior da nossa reunião ontem seria, além de outros pontos, mas principalmente o que se refere ao recebimento desses salários. O que a gente escutou do senhor prefeito foi exatamente a colocação de que ainda continua tudo em organização e não tinha, assim, os dados necessários, mas que uma das questões que ele coloca é que não pagaria o mês dele, no caso, janeiro. Uma das colocações dele é essa, para ficar sem dinheiro, não pagaria o mês de dezembro para ficar sem ter dinheiro para pagar janeiro. Que janeiro já é o mês da sua administração e o que iria sair era que o pessoal, ele não já atrasou os salários, o salário dele. Mas aí a gente conversou e colocou para ele que quem deve não é o prefeito, e sim a prefeitura. O que houve, aí a gente não está discutindo isso. O que não se pode é deixar esses servidores, que são guardas municipais, são pessoal do ensino infantil, que o montante da dívida do ensino infantil é quase R$700 mil, pessoal assistente social, outro grupo de pessoal que são um grupo de endemias e outros de alguns outros setores que continuam sem ter o pagamento para cumprir com suas dívidas. E eles só têm que tirar deste trabalho porque é de onde recebem salário. E nesse aspecto de fazer compreender que tem que ser pago, a gente espera que o que foi suscitado ontem, ainda não com uma proposta totalmente concreta, vale salientar, mas que pagaria 50%, e estaria fazendo todo um levantamento, a secretária, a senhora Zarelli, estaria fechando esse levantamento todo para pagar esses 50% dia 16, vendo se pagaria dia 16 e os outros 50% no final de janeiro, também vendo. Mas, assim, como seria esse 50%? Seria para o pessoal. Todo o pessoal que falta receber dinheiro recebia 50% do seu salário. E aí a gente torce para que fosse todo. Mas aí ele faz as colocações de que não tem dinheiro, entrou umas parcelas, mas ainda não sabe nem totalmente quanto foram essas parcelas, quanto totaliza. E o que a gente coloca mesmo aqui, disse para ele ontem, é que o pessoal está inquieto porque suas dívidas estão sendo cobradas e assim a gente quer dizer para o pessoal que vamos fazer de tudo para que seja concretizado parte dessa dívida. Nós defendemos a dívida toda, mas a prefeitura colocou essa parte vendo até o dia 16. Eu não sei se dia 16 já começaria a sair. Ele disse vendo, né, a dívida, analisando. Eu pergunto ao diretor do sindicato, o professor
professor Edilberto, que é também diretor, já foi presidente, é diretor do sindicato. Após essa reunião com o prefeito, houve algum contato da diretoria do sindicato com a classe, a classe de funcionários? Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes do Jornal da Tarde. Nós já estamos agendando uma assembleia para segunda-feira, até para informes dessa reunião que houve de sexta-feira. Como foi dito no seu programa anterior, nós estávamos em busca desse contato com a prefeitura. Esse contato aconteceu no final da tarde de ontem, então na sexta-feira. Então hoje já fica aqui nossa convocatória para uma assembleia segunda-feira, às 4 da tarde, no Ciclo Operário de São José, com todos os servidores, onde será passado mais informes do que foi discutido ontem com o senhor prefeito. Sendo que abre-se apenas uma brecha para discussões. A gente não pode ainda imaginar que seja uma gestão onde vai haver parcerias, porque todos que entram na administração pública, quando procurado pelo sindicato, se propõem, se demonstram todos abertos a conversas, a negociações. Acontecem isso desde quando eu me entendo de direção de sindicato, e com o andar da carruagem as portas vão se fechando e vão se afunilando e ficando mais difícil as negociações. Mas acreditamos que esse primeiro momento foi proveitoso, foi positivo, não podemos desanimar, é normal que toda a administração está passando por essa situação. Ontem mesmo, ouvindo o seu jornal e ouvindo outros jornais, vi as situações de prefeituras aqui da região do Cariri como estão, então a gente também não pode e botar os carros na frente dos bois, enquanto nós não tivermos também um levantamento, uma parada da situação financeira do município. O que eu questiono é que todo prefeito, quando entra, quando sai de uma administração pública, joga sempre essa bola de que está sem dinheiro, mas eu nunca vi, em administração nenhuma, expor extrato de contas para a imprensa, ser de forma direta, como ficou real a administração, como é que está a realidade dessa administração. Trata-se de uma coisa complexa, né, professor Edilberto? É uma coisa complexa que talvez, do ponto de vista técnico, seja assim, muito complexo para a população analisar. Mas o portal da transparência diz a questão dos saldos, a questão dos pagamentos, não é? Mas os de janeiro ainda não tem. A gente pesquisou e ainda não está. Não tem ainda, não. E existe também o portal das transferências constitucionais, não é? Existe um portal na internet do Ministério da Fazenda, que é um portal das transferências constitucionais, uma coisa que certa, a gente sabe quanto a prefeitura recebe, e o portal da transparência quanto a prefeitura paga. E o que a gente sabe também é que a questão salarial ela é prioridade no serviço público, no setor público. A importância que todos esses servidores têm para o atendimento ao público, seja ele terceirizado, seja ele efetivo, todos têm seu grau de importância no mesmo patamar e não podem, em condição nenhuma, ter condições de trabalho sem ter seus salários atualizados, sem ter suas contas em dias, até por uma questão de humor. Se às vezes você vai trabalhar estressado, cheios de problemas que não foi ocasionado por ele mesmo, gera uma questão de mal-estar e é um bem conquistado com o seu suor, com o seu trabalho. Só ratificando aqui a assembleia que eu afirmei para as 16 horas, será às 15h30 no Ciclo Operário de São José. Mas eu acho que esse primeiro momento de discussões de certa forma, é um avanço. Nós vamos continuar com esse diálogo na próxima sexta-feira, já ficou agendada uma nova reunião já para se discutir assuntos mais detalhados da educação, como o PCCR, e também o plano de carreira que o sindicato batalha para todos os servidores municipais, não só os setores ligados à educação, à saúde, mas devemos ter um plano de carreira para o município, até para valorizar mais esse servidor que tanto busca melhorias, aprimoramentos e não tem isso reconhecido em seus salários. Muito então, bem, professor Edilberto. O Valdir Medeiros, presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito do Cariri, esteve junto também na reunião, presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito, Valdir. Boa tarde, João, aos ouvintes do programa, os companheiros aqui presentes, a técnica, enfim. Estive sim presente, né? E do ponto de vista do diálogo foi importante. Por quê? Porque nós já começamos a discutir com a atual administração. Agora, deixar bem claro que essa proposta aí não foi do sindicato, foi da prefeitura. Apenas, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar isso para a categoria. No nosso caso, nós temos já uma assembleia marcada para segunda-feira,
às 7 horas da manhã. Se sejam também tem uma assembleia e nós vamos colocar. Se a categoria achar interessante dar um crédito de confiança para a atual administração, esperar, né, se realmente isso vai se concretizar, tudo bem. Agora, dizer mais uma vez que foi uma proposta da Prefeitura. 50% agora, 50% depois. A ideia seria os 50% até o dia 16, isso a Prefeitura vai analisar até o dia 16, 50% dos salários. Por exemplo, se você ganha R$1.000, receberia 500, claro, né? Enfim. E aí ele pagaria o mês de janeiro normal, e aí os 50% seria, no meu entendimento, seria na metade do outro mês. Metade no dia 16 agora, metade no mês de fevereiro? É isso que ele propôs? O que não foi discutido, Não foi discutido. Mas seria... Isso foi proposto apenas, não é? Então é isso, do ponto de vista do diálogo foi importante. Agora, deixar mais uma vez que foi realmente uma proposta da Prefeitura e nós vamos levar para a categoria. E outro ponto importante... Essa questão, Murilo Siqueira, também, o Santana vinha pagando em dia, o tempo todo, não é? Até pagando dentro do mês há algum tempo, mas no final teve esse problema que deixou esse resto a pagar. Ano de campanha é assim em todo o Brasil, João. Em quase todo o Brasil, em quase todas as prefeituras, a gente escutando, vendo internet, a gente vê esses problemas com os prefeitos que ficam desorganizados durante a campanha eleitoral. Infelizmente, é uma prática. Uma senhora ligou agora, ela pergunta, mas não se identifica, e diz, tem Ministério Público? Ela deveria se identificar. Não se identificou, tudo bem. É uma pessoa que ligou. A outra pessoa, a professora Mônica, ela pergunta o seguinte para Mazé. Aí o Valdir já disse que não foi fechado a acordo ainda. Apenas a Prefeitura fez uma proposta e vocês, naturalmente, como sindicatos, vão ouvir. Vocês vão ouvir as categorias, porque são várias categorias em atraso, e discutir de novo com a Prefeitura se aceita ou não essa proposta que a Prefeitura deu. Eu não estou respondendo pela Mazé, mas a pergunta é, vocês fecharam o acordo? Porque ela diz o seguinte, dividir em duas fica difícil porque tem cartão de crédito a pagar e tem outros que estão pagando juros e não tem como dividir nem vão dispensar juros. Ela pergunta, ficou acertado lá se a Prefeitura iria pagar o juro para compensar isso? O outro cidadão... A Prefeitura não pode pagar. Pois é, mas aí a pergunta... Ela não pode fazer isso porque infringe a própria lei, a 4.320, a lei de responsabilidade fiscal, todas essas leis proíbem esses pagamentos. O prefeito é multado quando ele atrasa pagamentos e paga juros. Era bom. Solta a puniçãozinha melhor. Deixa eu fazer outra pergunta logo, mas aí você já fica à vontade. Preste bem atenção. A outra pergunta é o seguinte, o professor disse que o ano passado o prefeito Santana criou, o ano atrasado, criou a lei do 14º salário. Não existe lei de 14º salário. Ali foi uma propaganda, porque é sobra do Fundeb. É sobra do Fundeb. O problema é que os prefeitos às vezes estão de bem com a Câmara. Não fala nem Fundeb. Aí a lei, sobrou alguma coisa do Fundeb. A Maria Rodrigues é que acompanha muito através do Conselho essa história. Então, para o professor aí, teve sobra do Fundeb? Eu acho que não, se tivesse tinha pago, pessoal. Então tá aí as duas perguntas então para a Mazé. Então tudo isso vai ser, professora Mazé dos Santos, tudo isso vai ser discutido na reunião, na Assembleia de segunda-feira, 3h30 da tarde, no Círculo Operário. Exatamente. Aí eu quero só colocar do 14º, que a lei ela não fala sequer em Fundeb. Era uma questão ano de eleição, o seguinte, né, porque essa lei é de 2011, e aí lá tem um desdobrozinho, Maria até já deve ter analisado, que ela é do Conselho, falando que é para as escolas que ascenderem no seu nível, na questão de nível. Acredito que vem de DEB, vem do SPAES. Quer dizer, o pessoal botou isso na cabeça, mas não existe. Mas vamos analisar o seguinte, as pessoas, se tiver dinheiro, o que a gente vai priorizar e cobrar para que seja pago nesse instante, se tem já dinheiro sobrando, é os salários desse pessoal, que a gente está convocando para reforçando essa assembleia. Você que está com seu problema de salário, é você quem vai decidir. Nós deixamos claro na mesa de negociação ontem que o sindicato não ia definir. A definição vinha a partir do pessoal. Só que precisa se entender todas as questões que existem aí para a gente analisar, para começar a discutir, e a gente tem que definir isso junto com você que está com seu salário atrasado. A gente convoca todos os setores da categoria de servidores municipais que está nessa Assembleia, vale ressaltar que a prioridade é a discussão
dos salários atrasados, exatamente como foi já perguntado, e você não pode faltar. Até porque tem que dar ênfase o nosso ouvinte ao Mário problema. Campelo, muito obrigado, Mário. Ele que é agente de endemias, ele pergunta como fica a situação de quem tem empréstimo consignado. Foram essas questões que nós colocamos para o prefeito. Ele diz até, o prefeito, hoje também, numa determinada rádio, ele fez essa colocação, fez ontem, contando até, segundo ele, uma historinha, de que está problemático isso aí. Eu não estou colocando aqui como um problema que o sindicato está assumindo. É que já existe uma outra questão da própria prefeitura sobre isso. Imagine você já atrasando agora, porque você não recebeu, que o seu salário é quem vai pagar isso. Né? E a gente colocava, o pessoal precisa de comer, se alimentar, pagar para poder comprar, às vezes até na mercearia. Então é uma questão que sensibilidade é o que a gente espera. O prefeito disse, se tiver dinheiro, eu não vou deixar de pagar de jeito nenhum. O problema é dinheiro. Mas que a gente disse, deixou claro, que é uma coisa que não pode ser adiada. Não entenda a senhora que ligou que nós estamos defendendo a divisão, mas o que nós não queremos é que fique sem pagar. Isso até já aconteceu com o salário dos professores, se não me engano, em 2000, exatamente em 2000. E o prefeito queria parcelar em 6. Não estou aqui defendendo que duas parcelas estão corretas, não. Está correto é arranjar dinheiro, sei lá, como é difícil para o prefeito que entra, como o professor Joilard já estava colocando. Mas, assim, para o servidor, a maioria não tem outra renda. E aí tem, principalmente esses que ganham um salário mínimo, R$1.000, R$1.000 e poucos reais, não tem, a renda é esta. Então a prefeitura achou, vamos usar assim a expressão, um abacaxi, e vamos descascá-lo urgentemente, não dá para esperar. Até o pessoal está atônito, ninguém está defendendo como sindicato greve, mas está colocando as preocupações e as situações que chegam para a gente, para a prefeitura ver. Ele colocava o senhor prefeito que não quer greve, nós também não queremos, mas a resolutividade do problema é o que esperamos. O ideal é dar um voto de confiança no Exatamente. prefeito e que o prefeito sempre receba o sindicato, como já recebeu, e que ele procure atualizar o máximo possível, porque senão ele mesmo vai incorrer em multa, né? Vai se submeter a multas. Foi toda essa relação de situação que município, eles né? Mas ele pode também transferir para quem deixou a dívida, né? Ele pode entrar em ação. Aliás, não, mas demissão nesse caso aí... Não, se você justificar para onde foi o dinheiro. Sim, mas nesse caso aí... Essa é a questão, é isso Veja bem, que a gente coloca ele não pode transferir essa responsabilidade para o prefeito anterior. Nesse aspecto, ele não pode transferir. O prefeito anterior pode pagar caro por isso no Tribunal de Contas, com multas, com desaprovação de contas, com digamos assim, uma infração. E com isso, ele pode se prejudicar do ponto de vista de contas, a questão é de que análise de contas. Agora, o prefeito efetivamente tem que pagar, ele propôs 50% dentro das possibilidades do município. Quer dizer, nesse caso ele teria uma folha e meia praticamente para pagar no mês de janeiro, que pode ser pesado para o município, né? Pagar uma folha e meia, ele propôs 50%. Se cumprir efetivamente, talvez seja uma sugestão viável, uma sugestão possível, mas quem vai decidir são os professores, quem vai decidir são os funcionários que estão nessa Assembleia de Esses salários agora, professora Mazé, esses salários agora, eu não vi nenhum secretário, nenhum chefe de departamento, nenhum daqueles porteiros que tem portaria, só por portaria, reclamando. Aí a professora disse agora o seguinte: principalmente os que ganham menos, que realmente precisam. Mas, na verdade, tem que pagar todo mundo, que quem está devendo, quem tem 3, com 4, 5 salários, está devendo. Agora, os secretários atrasados, o prefeito, ele ficou sem receber também? Eu não sei te responder, porque no final da administração nós fomos procurar, conversar, já querendo ver como que ia ser o pagamento de dezembro e tudo. E a resposta não existiu, nós não tivemos acesso, como todo mundo. Isso aí eu não sei te responder, mas o que eu reforço é tudo que já foi colocado. A necessidade de sensibilidade, a dificuldade existe para o prefeito atual, mas que é ele que está respondendo pela prefeitura, como ele no início colocava maiores dificuldades assim sobre isso,
mas começou a entender e espero que na prática ele entenda fazendo, sei lá, mas a prefeitura tem que responder por ela e que pague. Tá vendo aí, Raimundão? Não é fácil não, hein? Não é fácil não. Mas eu acredito que em pouco tempo o sindicato consiga com o prefeito aí um denominador comum, talvez com a sua assembleia, para resolver essa situação, que é uma situação difícil para aqueles que não receberam, não é? Hoje não é fácil para eles, não é fácil os pagamentos, a coisa hoje é muito rápida, tudo acontece de forma muito rápida, é uma situação difícil. E a gente agradece aqui a professora Maria José dos Santos, presidente do sindicato, muito atuante, por sinal, ao professor Edilberto Gonçalves, diretor do sindicato, ao presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito, Valdir Medeiros, outro sindicato também atuante, a professora Maria das Dores Silva, que está aqui, diretora também do sindicato, a Luciana, que é agente de saúde, que é também diretora do sindicato. O sindicato sempre muito solidário, sempre vem a diretoria quase inteira, né? Quase inteira vem aqui aos nossos estúdios. A gente agradece. Se tiver alguma última colocação, os microfones estão abertos. Só bem rapidinho, Valdir. só dizer o seguinte, que nós tivemos outros pontos importantes na reunião. Por exemplo, algumas questões do PCCR, do Sindicato dos Servidores e também da nossa categoria. Um ponto importante foi uma gratificação do ano passado, 7% e mais 8% agora na data base. O prefeito concordou com esses 8%, de qualquer maneira também um avanço, e outros pontos importantes que nós vamos discutir em assembleia. Então, mais uma vez, a nossa assembleia da próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, no próprio Demutran da cidade de Juazeiro do Norte. Eu só quero também... Só agradecer o espaço e lembrar que como Mazé citou, a greve não é o ideal, não é o momento, mas não é bom para nenhuma parte, mas ela se chega... Num momento como esse, exatamente, ela se chega quando uma das partes, principalmente a parte do poder, se nega a negociar. Eu acho que o momento é de começar a conversar, diálogo. Se o sindicato chegar a esse ponto, pode ter certeza, nós não somos irresponsáveis. Todas as greves que nós fizemos, houve antes todo um diálogo, toda uma tentativa de negociação, e não será diferente. Nós estamos abertos para conversas, estamos abertos para o diálogo, porém, se as portas se fecham para o diálogo, se não há avanço nas negociações, infelizmente a classe trabalhadora não encontra outra arma senão essa. Mas não é o necessário agora, não é o momento agora para se pensar nisso, é necessário se pensar numa solução rápida, e esperamos que todos os servidores que estejam passando por essa situação estejam na Assembleia segunda-feira, às 3h30 da tarde, lá no Ciclo Operário, para que a gente possa juntos tomar uma decisão, porque o sindicato apenas representa o que a categoria almeja nesse momento. Então agradecemos ao espaço aberto e uma boa tarde a todos os servidores municipais. Boa tarde, professor Gilberto. Boa tarde, presidente Maria José dos Santos. Boa tarde. A gente só agradece mais uma vez e, de certo modo, repetindo, a gente pede à categoria que esteja presente na Assembleia, principalmente essa categoria que está com seus salários atrasados. E dentro da questão de manutenção do diálogo, a gente vai discutir todos os prós, todos os contras, e esperamos desde já a compreensão da nossa categoria e de entender que o sindicato é de luta, mas a conversa se faz necessária para que se chegue a um consenso, e essa luta pede mais, esse sindicato de luta pede mais uma vez que, para amenizar toda a problemática, a prefeitura busque o que já ficou se definindo, ter uma concretização, que é o pagamento desses 50%. Clarificando que nós não defendemos, mas a prefeitura justifica que só tem uma parte que concretize isso e que a categoria esteja lá para discutir. Ok, muito obrigado, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Juazeiro do Norte, Maria José dos Santos. Daqui a pouquinho, Murilo Siqueira traz a lamúria de um prefeito que diz que está encontrando dificuldades para pagamento das dívidas do seu município.